Capítulo 11. Diggory e o tio em apuros. Pode parecer que os animais eram muito burros por não perceberem logo que tio André era uma criatura da mesma espécie das crianças e do cocheiro, mas devemos lembrar que os animais nada sabiam a respeito de roupas. Pensaram que a saia da Polly, o terninho do Diggory e o chapéu de coco do cocheiro fossem partes de cada um, como as peles e as penas dos bichos. Nem poderiam saber que os três eram da mesma espécie, se não tivessem falado com eles. Mas o tio André era bem mais alto do que as crianças e bem mais magro que o cocheiro. Vestia-se de preto e de alto e baixo, com exceção do colete branco, já não muito branco, e da juba de seus cabelos, muito desgrenhada agora, não se assemelhava a nada do que haviam reparado nos outros humanos. É natural que estivessem atrapalhados. Para gravar tudo, tio André parecia não ter o dom da fala. É verdade que ele tentara dizer algo. Quando Bulldog falou, ele, ou como pensava, rosnou para ele, o velhote estendeu a mão e arquejou. Totó! Mas os bichos também não eram capazes de compreendê-lo. Não ouviram palavras, mas um ruído sibilante. Talvez tenha sido até bom. Nenhum cão do meu conhecimento, muito menos um cão falante de Nárnia, gosta de ser tratado de Totó. Tio André teve um desmaio profundo. Está vendo? Disse um javali. Não passa de uma árvore. Sempre achei isso. Lembram-nos de que ainda não haviam visto uma queda ou um desmaio. O bulldog, após farejar tio André por todos os lados, ergueu a cabeça e concluiu. É um bicho sem dúvida, é muito provável do mesmo tipo dos outros três. Não concordo, disse um dos ursos. Um animal não rola desse jeito. Somos animais e não rolamos desse jeito. Ficamos em pé. Assim ficou em pé de pernas traseiras. Deu um passo para trás, tropeçou num galho traseiro e caiu de costas. A terceira piada, gritou a gralha excitada. Pois ainda acho que é uma árvore, disse o javali. Se é árvore, disse o outro urso, deve ter a casa de abelhas. Tenho absoluta certeza de que não é uma árvore, opinou o texugo. Tive a impressão de que ele tentou falar antes de desabar. Foi o vento, disse o javali. Você não está querendo dizer, disse a gralha ao texugo, que se trata de um animal falante? Ele não disse nada. Seja como for, disse a senhora elefanta. Deve ser algum tipo de animal. Aquela bola esbranquiçada não é de certo modo um cara. E aqueles buraquinhos não podem ser olhos e boca. Nariz não tem, e é claro, mas quem não tem vistas estreitas sabe muito bem que poucos animais dispõem do que se pode chamar com propriedade um nariz. E ela espichou a tromba toda com um perdoável orgulho. Tenho sérias objeções a fazer com respeito a essa observação, protestou o bulldog. Dou meu apoio irrestrito à senhora elefanta, afirmou a anta. Pois vou dizer uma coisa, talvez seja um animal que não sabe falar, mas pensa que sabe. O autor dessa opinião brilhante foi o burro. Será que ele não pode ficar em pé? Falou o elefanta pensativamente. Apanhou do chão a massa bamba do rio tio André, com delicadeza colocando a coisa em posição vertical, mas de cabeça para baixo. Azar, as moedas que sobraram do almoço com a feiticeira rolaram pelo chão. Tio André teve outro desmaio. Não disse, falaram várias vozes. Não é animal coisa nenhuma, não tem vida. Já disse para vocês que é um animal, disse o bulldog. Cheire por si mesmos. Cheirar não é tudo, redarguiu a senhora elefanta. Recebou, replicou o bulldog. Sem um sujeito não pode confiar no seu nariz. Vai confiar em quê? Na cabeça, talvez, disse a elefanta com doçura. Não aceito de modo algum essa observação, disse o bulldog. Enfim, precisamos fazer alguma coisa, respondeu a senhora elefanta, pois pode tratar-se de Todhal, e Odal tem de ser monstro mostrado a asa. O que acha a maioria? Trata-se de um animal ou será alguma coisa feito árvore? Árvore, árvore, disseram dezenas de vozes. Muito bem, falou a senhora elefanta. Já que a árvore está pedindo para ser plantada, vamos fazer uma cova. As toupeiras acarregavam-se dessa parte com presteza. Discutiu-se depois de que lado tio André deveria ser enfiado na cova, e por um triz não foi colocado de cabeça. Diversos animais disseram que as pernas deveriam ser galhos, e assim sendo a coisa cinzenta e fofa, a cabeça deveria ser a raiz. Mas outros opinaram que a forquilha
Do outro lado estava mais enlameada e era mais longa. Deviam ser as raízes. Foi desse modo que o tio André foi plantado, de cabeça para cima. Quando terminaram, a terra lhe dava pelos joelhos. Esta tão murcho, observou o burro. Precisa ser regado, disse a senhora elefanta. Sem querer ofender qualquer um dos presentes, acho que para essa tarefa o meu nariz. Protesto, replicou o bulldog. A elefanta andou com tranquilidade até o rio, ergueu a trompa e voltou o tio André. O sagaz animal lançou litros de água no velho. A água escorria pelas abas da casaca, como se o homem tivesse tomado banho com roupa. Por fim, ele voltou assim. Que despertar indescritível, mas deixamos que ele medite sobre suas malefeitos. Se é que seria capaz de ser tão sensato e tratemos de coisas mais importantes. Morango seguiu trotando até encontrar Aslan e os seus conselheiros. Digor bem sabia que não poderia interromper reunião tão solene, mas não teve necessidade disso. A uma palavra de Aslan, o elefante, os corvos e os outros afastaram-se um pouco. Digor apeou do cavalo e acolchou-se face a face com Aslan, que era maior, mais belo, mais reluzente, dourado, e ainda mais terrível do que pensará. Não ousou fitá-lo nos olhos. Por favor, senhor leão. Aslan, senhor, será que podia? Posso eu? Por favor. O senhor me daria um fruto dessa terra, mágico que curasse minha mãe? Esperava desesperadamente que o leão dissesse sim. Seria pavoroso se dissesse não. Mas para seu espanto, não foi uma coisa nem outra. E este é o rapaz, disse Aslan, olhando para Digor, mas para os conselheiros. O rapaz que fez isso? Oh, e agora? Que será que eu fiz? Filho de Adão, falou Aslan. Há uma feiticeira na minha nova terra de Nárnia. Diga a esses bichos como ela chegou aqui. 10 coisas diferentes passaram como um relâmpago pela cabeça de Digor, que teve o juízo de contar estritamente a verdade. Fui eu que a trouxe, Aslan, respondeu com a voz fraca. Com que objetivo? Queria que ela saísse do meu próprio mundo e fosse para o dela. Pensei que estivesse no caminho certo. Mas como ela foi parar em seu mundo, filho de Adão? Por magia. O leão nada disse a Digor. Sentiu-se que ainda não dera todas as informações. Foi meu tio, Aslan. Ele nos enviou para fora do nosso mundo por meio de uns anéis mágicos. Eu tinha quase mesmo de ir. Por que, Polly? Foi mandado na frente. Aí encontramos a feiticeira num lugar chamado Charme, e ela agarrou-se em nós quando... Você encontrou-se com a feiticeira? Perguntou Aslan com uma voz soturna, que encerrava a ameaça de um rosnado. Ela despertou e informou Digor com o coração que frangalhos ficou branco. Branco e acrescentou, quer dizer, eu despertei ela. Queria saber o que aconteceria se eu tocasse o sino. Polly não queria. Não foi culpa dela. Eu briguei com ela. Sei que errei. Acho que fiquei um pouco enfeitiçado pelas palavras escritas debaixo do sino. Enfeitiçado? Perguntou o leão na mesma voz soturna. Não, agora eu sei que não estava enfeitiçado. Estava só fingindo. Seguiu-se uma longa pausa. O menino pensava o tempo todo. Estraguei tudo. Agora não arranjo mais nada para a mamãe. O leão voltou a falar, mas não para Digor. Veja só, companheiros, antes que o mundo limpo e o novo que lhes dei tivesse 7 horas de vida, a força do mal já o invadiu, despertada e trazida até aqui para esse filho de Adão. Os bichos, até mesmo Morango, olharam para todos de Digor, e nesse momento ele desejou a terra se abrisse e o devorasse. Aslan continuou a falar para os animais. Mas não se deixe abater. O mal virá desse mal, mas temos ainda mais uma longa jornada, e cuidarei para que o pior caia em cima de mim. Por enquanto, providenciaremos para que, por muitas centenas de anos, seja essa uma terra de júbilo e um mundo jubiloso. E como a raça de Adão trouxe a ferida, que a raça de Adão trabalhe para saná-la. Aproxime-se mais para os outros dois. As últimas palavras foram dirigidas a Polly e ao cocheiro, que acabavam de chegar. Polly, olhos e bocas contemplavam Aslan apertando a mão do cocheiro com certa força. Este deu uma olhada para o leão e tirou a cartolinha. Era a primeira vez que o viam sem ela, sem chapéu, parecia mais jovem e simpático, mais um camponês do que um londrino. Meu filho, disse Aslan para o cocheiro, há muito tempo que o conheço. Você me conhece? Bem, senhor, não, respondeu o cocheiro.
Pelos menos, não no sentido comum. No entanto, se me permite dizer, sinto que o conheço de algum lugar. Está certo, conhece mais do que pensa e viverá para conhecer ainda melhor. Gosta deste lugar? Excelente, senhor. Gostaria de viver aqui para sempre. Bem, o senhor sabe, sou um homem casado, tenho minhas obrigações, mas se minha mulher estivesse aqui, a gente não voltava nunca mais para Londres. Somos do campo, senhor. Aslan sacudiu a cabeça felpuda, abriu a boca e proferiu uma única nota longa, não muito alta, mas cheia de poder. O coração de Polly deu um salto. Só podia ser um chamado, e se fosse quem fosse que o ouvisse, desejaria obedecer-lhe e, mais ainda, encontraria meios para atendê-lo, não importando quantos mundos se interrupessem. Assim, apesar da maravilhada, não ficou realmente espantada ou chocada quando, de súbito, uma jovem senhora com uma cara boa e honesta desceu de um lugar nenhum e colocou-se a seu lado. Percebeu logo que se tratava de uma mulher do cocheiro, trazida de nosso mundo, não pela força fadigante de um anel mágico, mas de maneira mais veloz, simples e suave, como um pássaro que voa para o ninho. A jovem senhora, pelo jeito, devia estar lavando roupa quando foi chamada, pois usava um avental, as mangas do vestido estavam arregaçadas até os cotovelos, e ela tinha bolhas de sabão nas mãos. Se tivesse tido tempo de colocar a roupa de domingo e seu chapéu com imitações de cerejas, sua aparência seria de doer. Daquele jeito chegava a ser elegante. Pensou que estivesse sonhando. Só por isso não foi correndo perguntar ao marido o que havia acontecido. Quando viu o leão, começou a duvidar de que era um sonho, mas surpreendente não demonstrava muito medo. Fez uma reverência pela metade, como as camponesas ainda sabiam fazer naqueles tempos. Depois foi dar a mão ao cocheiro e ficou olhando em volta com certa candura. Meus filhos, disse Alan, fixando os olhos no casal, vocês serão os primeiros reis e rainha de Nárnia. O cocheiro abriu a boca, aparvalhado. A mulher ficou muito vermelha. Reinarão sobre estas criaturas, e elas darão nomes e farão justiça, e as protegerão dos inimigos quando os inimigos vierem. E eles virão, pois há uma feiticeira do mal neste mundo. O cocheiro engoliu um seco 2 ou 3 vezes e limpou a garganta. Com o seu perdão, senhor, muito obrigado em meu nome e no nome da minha esposa. Mas não sou sujeito para essa posição. Infelizmente não tive ensino para isso. Bem, disse Aslan, sabe usar uma pá e uma enxada e arrancar alimento do fundo da terra. Isso eu sei, senhor. Nasci fazendo isso. Pode governar estas criaturas com espírito de bondade e justiça, lembrando-se que não são escravas, como os bichos mudos do mundo em que nasceram, mas animais falantes e súditos livres? Acho que sim, respondeu o cocheiro. Posso tentar. E ensinar a seus filhos e netos a procederem do mesmo modo? Farei o que puder, senhor, o melhor possível. E ela também, não é, Nelita? E não escolherão privilégios nem entre os seus próprios filhos, nem entre as outras criaturas, nem deixarão que uns oprimam os outros. Nunca poderia tolerar isso, senhor. Isso eu sei como fazer, disse o cocheiro, enquanto dialogavam sua voz ia ficando mais pausada e mais rica de inflexões, mais parecida com a voz camponesa de seu tempo de garoto, e menos estridente e embolada do que a voz dos trabalhadores da cidade. E se inimigos vierem combater a terra, pois eles virão, será você o primeiro a atacar e o último a bater em retirada. Bom, senhor, um sujeito só pode saber as coisas depois que as experimenta. Até hoje só briguei com os meus próprios punhos. Eu espero, quer dizer, eu tentarei fazer a minha parte. Se o fizer, terá feito tudo o que um rei deve fazer. A coroação será lugar um pouco tempo. Você e seus filhos e seus netos serão abençoados. Uns serão reis de Nárnia e outros serão rei das terras que se encontram nas montanhas do sul. E você, minha filhinha, virando-se para Polly, seja bem-vinda. Já perdoou o rapaz por seus modos violentos na sala de imagens do Palácio Maldito do Charme? Já fizemos as pazes, Aslan. Muito bem, quero agora conversar com o rapaz.